eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Vamos prestar atenção, amém? Que é palavra de vida eterna. O propósito é a gente subir para o céu, amém? Isso é o que interessa. Então, o apóstolo Paulo não usou, ele fala que não usa sublimidade de palavra para que o poder, a nossa fé estivesse fundamentada no poder de Deus e não em sabedoria do homem. Amém? Por que sabedoria do homem? Tudo que chegou com Jesus chegou novo. Nunca teve nesse mundo. Não tem. Então veio tudo novo. E porque Deus, onisciente, conhece, sempre vai conhecer a humanidade, sabe do que nós precisávamos. Nós precisávamos do que Ele ofereceu e o que Ele oferece para a nossa alma. Amém? O propósito da manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, a salvação da nossa alma. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? E a Bíblia diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, amaram mais as trevas do que a luz. Nós sabemos, a Bíblia afirma que são poucos. Então, estamos aqui, o propósito é a gente fazer parte desse poucos, amém? Então, a liderança, o propósito é se preparar e preparar o povo que está ouvindo a palavra para ter o encontro com Jesus, amém? E por outro lado também, se eu escutar e não der ouvido, dá no mesmo. Eu tenho que dar a devida atenção à mensagem, amém? Eu estou falando, eu estou escutando, eu estudei, Deus falou comigo lá em casa, Deus está falando comigo aqui, então graças a Deus eu estou sendo bombardeado, amém? Graças a Deus. Então aqui eu também estou escutando, porque eu vou ter que prestar conta do que eu estou falando, amém? Graças a Deus. E a Bíblia está falando aqui, o apóstolo, nós sabemos quem era esse homem, o apóstolo Paulo, um homem miserável, perseguidor da igreja, horrível, Saulo, mas ele fala que tudo mudou quando ele teve um encontro com quem? Com Jesus, amém? Então essa mensagem aqui, entenda, o propósito, essa palavra ela quer que eu conheça mais Jesus, essa palavra quer que eu ame mais Jesus, esse é o propósito. O propósito da mensagem é levar o povo a conhecer Cristo. E o apóstolo Paulo fala, a partir de agora, nós agora não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Por mais que tenhamos conhecido Cristo fisicamente, segundo a carne, agora já não mais. Amém? Por quê? Agora ele diz em 5,17, porque nós andamos por fé e não por vista. Amém? As coisas mudaram. Nós, pela fé em Cristo, andamos por fé e não mais por vista. É o mesmo autor que o Espírito Santo usou para falar o quê? Que a nossa luta não é mais contra a carne nem sangue, é a mesma coisa. Não é, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, espiritual, para destruir fortalezas. Amém? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o Senhor,
Amém? Cristo é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia diz em Isaías que todo homem é imundo, 64:6. Todo homem é imundo, o ser humano é imundo. E a Bíblia diz, e a justiça do homem, a Bíblia fala que é um trapo de imundície. Então o homem perfeito revelou a justiça de Deus, Cristo. Esse homem não era imundo, santo. Amém? Revelou a justiça de Deus. E a justiça dele não é trapo de imundícia, ele é o padrão a ser seguido. Amém? Ele revelou Deus. E o propósito é conhecer Jesus. A salvação começa quando nós, toda a humanidade, aquele que crê em quem? Jesus. Amém? Ninguém vai ser salvo fundamentando a tua fé numa instituição. Vou ser salvo, todos aqueles que vão ser salvos vão bater de frente com o juiz, vai ter que revelar aqui que amou a ele sobre todas as coisas. Amém? Então ninguém vai ser salvo por acreditar na Igreja Batista. Ninguém vai ser salvo por acreditar na presbiteriana, seja lá qual for. Todos os salvos vão ser salvos por acreditar e depositar a fé deles em Jesus. Porque é o corpo do Senhor, Ele é o dono. Nomenclatura quem deu foi o homem. A Bíblia diz que só existe um corpo, um só Senhor, e que tem que todos amar uns aos outros. Tem que falar uma mesma língua. É um só Espírito, uma só fé, um só batismo. É a vida eterna que Ele ofereceu a todo aquele que crê nele. E esse homem super sábio, segundo a carne, ele fala, eu não quis saber nada sobre vocês, igreja. Eu vim pregar a Cristo e esse crucificado era o assunto dele. Porque a salvação está nisso. Amém? E a primeira que eu fui, me apresentou a instituição, para mim crer na instituição. Mas depois eu descobri que quem me salva e quem morreu por mim foi Jesus. Então eu quero conhecer mais e mais Jesus. Salvação é isso, Jesus. E a Bíblia não me torna um com a denominação. A fé me torna um com Cristo, com Jesus. Ele vem morar dentro de mim. Não é a parede, não é o homem, é Jesus. Ele que veio morar aqui dentro. E Ele que passa a me governar, graças a Deus. Quando Ele passa a governar, significa que eu perdi o governo aqui. Quem me governava, o pecado, Ele me libertou, não me governa mais. As más conversações que me governavam, não me governam mais. Porque agora eu tenho um outro Senhor aqui. E esse Senhor quer te dominar também. É o mesmo. O mesmo que salva um, é o mesmo que quer salvar todos. Amém? E a Bíblia diz que nós não andamos mais. Quem é de Jesus, isso aqui é para quem é de Jesus. Mas pode ser que no final da mensagem, você pode ter a convicção que você não conhece Jesus. Mas essa noite, Ele veio se apresentar. Para tu conhecer Ele. Porque Ele está aqui vivo. Nós acabamos de cantar. E Ele quer que cante lá do íntimo. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã. Amém? Porque se ele vive, eu posso crer no amanhã que eu não vou morrer, não. Porque ele disse que eu não vou morrer se eu estiver com ele. O que some é isso aqui que a Bíblia diz que já está morto. Mas aonde ele entrou fica vivo eternamente. Amém? E ele, num determinado momento, ele disse para os discípulos, falou para aqueles que não creu nele, os que não creu, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Falou para aqueles que não creu. Mas não creram, mas para os discípulos, ele falou assim, estou enviando o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo não pode receber, o mundo não pode receber quem eu vou enviar. Não pode. Não pode receber, vai buscar ele, não vai achar, mas o mundo não pode, mas vocês é diferente. Vocês vão receber, porque esteve comigo, está convosco o Espírito, e estará em vós. Ele subiu, estava com eles, andando com ele, o Espírito, andando, amém? A presença do Espírito em Jesus estava andando. O mundo não pode, mas vocês podem, porque vocês estevem comigo desde o começo. E ele estiver e vai estar em vós, vai habitar em vocês. Naquele dia, vocês vão saber que eu estou no Pai. Naquele dia, vai testificar aqui, por causa da presença, porque eu vivo e vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis também. Amém? Porque eu vivo. Jesus está vivo? Ressuscitou? Então, aqueles que creem em Jesus, vós vivereis. A vida que eu falei, está consumado. A vida que eu conquistei na cruz vai habitar em vocês, vai ser manifestada em vocês. Porque eu vivo, vós vivereis. Amém? É promessa. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, crê. A Bíblia diz que quando eu escuto o Evangelho da verdade e passo a crer nele, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa é o Espírito Santo me selar. A primeira parte, o pagamento, pago. A primeira, que ele está vivo. Naquele dia vocês vão saber, vão ter a convicção que eu estou no Pai e vocês estão em mim. E tudo que pedirem em meu nome, eu o farei. Tudo que pedir em meu nome, há uma comunhão, irmão. Nos unimos a Cristo. Isso é espiritual. Ele vem habitar dentro de nós. É isso que a Bíblia diz. Amém? O mundo não tem como receber e vai buscar e não vai conseguir. Não tem como, não vão. Não tem, o mundo não pode. O mundo em nome de Jesus. Então, desde já, o mundo tem que sair de dentro de nós para a gente poder receber o Espírito. Prestou atenção? Porque onde tem o mundo ainda não pode receber o Espírito. Quem está falando é o Santo, Santo, Santo que não muda. Ele é imutável. O mundo não pode receber. O que o Senhor está afirmando? Que eu não dou meu Santo Espírito onde o mundo ainda permanece. É isso? O mundo não pode receber. Vai me buscar e não vai me achar. E não pode receber. Vários lugares
tem que ter a Bíblia diz que somos casa espiritual. Casa espiritual. Casa espiritual, o que tem para edificação nessas casas é espiritual, não é terreno. Amém? E Jesus, se o apóstolo Paulo, não conheço mais ninguém segundo a carne, nem eu. Porque Paulo é meu irmão, já tem uma data certinha que eu vou me encontrar com ele. Porque quem usou ele, a Bíblia diz que essa união com Cristo significa a vida dele dentro de nós. Amém? A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para o homem natural, parecem loucura. O Espírito Santo está falando contigo? E você sabe se o Espírito está falando contigo. Presta bem atenção, para o homem natural, a revelação espiritual que vem de cima, parece loucura, não entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, mas o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E a Bíblia diz que ele dá o Espírito para quem ele quer, e ele escolheu dar para os humildes. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabe quem são os pequeninos? Depois ele fala assim, olha quem são os pequeninos. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Os pequeninos são aqueles que o Espírito Santo convenceu que vivia uma miséria, que vivia uma vida desgraçada e inútil sob o domínio do pecado, onde reconhece que estava destinado e merecia o fogo do inferno, mas viu em Jesus a solução para a vida dele. Não são os sábios e entendidos que são os salvos. Preste atenção em quem ele escolheu. Amém? E o Espírito Santo usou o apóstolo para falar que quando esse mundo, a Bíblia diz, sejam apagados os vossos pecados e venha o refrigério por causa da presença do Senhor. Viu o processo? O Espírito Santo só falou assim, depois da revelação, arrependei-vos. Arrependei-vos porque precisa receber o perdão. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Aí que vai acontecer isso. Para que seja apagado os vossos pecados. Vocês sejam santificados. E venha depois o refrigério por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor. Amém? Não é a presença de qualquer um. É a presença daquele que gera a vida eterna dentro de nós. É aquele que tem um nome que está acima de todo nome. É aquele que faz o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de poder habitar dentro de nós. E tudo que pedir em meu nome, eu o farei, para o Pai ser glorificado no Filho. Eu o farei para a glória dele, ele faz. Mas a Bíblia diz que o mundo não tem como receber, e quem batiza com o Espírito é Jesus. E sabe quem faz isso? Aquele que sonda os corações. Amém? A Bíblia diz que esses que nasceram de novo não andam mais segundo a carne. Então, uma afirmação que nós que recebemos o Espírito não andamos mais segundo a carne. Amém? Abra a palavra do Senhor em Romanos. Louvado seja o Senhor.
Glória a Deus. No 8:4, olha o que a Bíblia diz. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E é claro, isso vai acontecer porque a gente passou a crer e fomos para regiões celestiais. Se eu fui para regiões celestiais, é claro que é esse Espírito que vai me governar e vai me fazer o que? Vai me fazer com que eu me incline para as coisas de cima. Porque aconteceu algo novo. O Espírito Santo gera uma nova criatura. Jesus, eu passo a ter a mente de Cristo. E onde Cristo está, eu estou buscando as coisas dele. Amém? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Quem quer morte? Eu quero vida e paz. Eu quero. Pô, não é possível. Está difícil? Está difícil? Não está. Mas tem que conhecer esse Senhor e acreditar que Ele sabe está o quê? Ele está vivo. Ele está vivo. A gente acorda, eu tenho que ter certeza que eu vou falar com Deus por intermédio com aquele que vive. E sabe para quê? Para nós fazermos a vontade dEle. Eu não posso ser insensato, mas eu tenho que saber qual é a vontade do meu Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E está tudo aqui. Sabe por que essa Bíblia foi revelada para nós? Para a gente não ter como, para aquele que crê, não ter como viver mais de hipótese alguma segundo a sua vontade. Essa vontade de Deus aqui foi para a nossa glória. Isso aqui é um mistério que estava oculto antes da fundação dos tempos. E foi revelado, sabe para quê? Para a nossa glória, por amor a nós. Amém? Foi o maior bem que podia acontecer à humanidade. Foi a sabedoria de Deus revelada para nós. Não é a sabedoria desse mundo, porque se esses príncipes, os príncipes desse mundo, tivessem conhecido Ele, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém? Glória a Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que impede, irmão? O que impede de agradar a Deus? Qual é o obstáculo? Está na carne. Estar na carne é não estar sendo governado pelo Espírito. Significa não conhecer Cristo. Porque conhecer Cristo é conhecer algo sublime. E o apóstolo Paulo podia se gloriar no que ele era antes. Ele disse que tudo que ele tinha, depois do conhecimento, a excelência do conhecimento de Jesus, ele viu que tudo não passava de esterco. Então é alguém que conheceu mesmo. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente olha para as outras coisas e elas não significam mais nada para a gente. É algo muito melhor. Nada desse mundo deixa a gente extasiado mais, depois desse conhecimento, desse amor. Porque no final de tudo a gente busca amor. No final de tudo a gente busca o que é eterno, eu não sabia. Algo que viesse a preencher de verdade. E em Cristo nós achamos. A gente busca um abrigo eterno. Em Cristo nós achamos um abrigo, uma proteção eterna. É por isso que tu olha agora para o mundo, por isso que não foi difícil para alguém revelar a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós temos que falar a mesma linguagem. Então nós temos que repetir, porque o Espírito Santo revelou a mente de Cristo para nós, a mente de Deus. E nós temos a mente de Cristo.
que eu vou revelar agora? Eu tenho que revelar a mente de Cristo. E Cristo, nessa noite, queria que pregasse essa palavra. Ele quer que todos conheçam Ele de forma experimental. As pessoas veem, porque isso tudo é para manifestar o poder de Deus, a graça dele. A igreja vai revelar a justiça de Deus, a graça dele. Então, e isso acontece por causa da nossa união mística com Jesus. Somos um com Deus em Cristo Jesus. Deus habita em nós por causa da presença do teu Santo Espírito. E o governante é Jesus. Amém? Então isso tem que ser uma realidade. O que impede é a inclinação para a carne. Porque ele não tem intimidade e nem vai dando da graça dele para aquele que acorda ainda inclinado para a carne. Não tem como. Porque a Bíblia diz que ele sonda os corações e sabe qual é a intenção. Vamos continuar lendo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, o homem interior, vive por causa da justiça. Amém? Vai ver, todo mundo vai ver o corpo indo embora, porque a Bíblia já considera como morto. Quem a idade ir chegando vai ver que está morrendo, e a Bíblia já vê como morto. Amém? Mas eu sinto que, louvado seja Deus, que por causa de Jesus eu estou vivo mesmo. Porque são 21 anos e eu tinha muito mais disposição quando me converti há 21 anos atrás. Mas eu continuo falando com a mesma ousadia, com o mesmo poder, até melhor, e já estou com 58. Então o corpo, na verdade, eu vi que está morto mesmo, mas eu vi que o Espírito tem 21 anos que está vivo por causa da justiça. E há um crescimento contínuo, porque o apóstolo Paulo, ele se achava ainda e não se fundamenta em justiça do demônio, justiça demoníaca. Quando o apóstolo Paulo fala, não que já haja alcançado, não que seja perfeito, nós lemos isso, mas depois ele diz, mas para nós que somos perfeitos, não diz? Significa porque se eu ficar 60 anos aqui, vou viver 60 anos para Jesus de forma plena, mas nunca o homem de Deus está satisfeito, porque é eterno e ele quer mais. Ele não tem o corpo glorificado, ele quer ser mais santo, ele quer pregar mais, ele quer mais amar Jesus, ele é insatisfeito. É isso. Mas ele está super feliz aonde ele já chegou. Não é que ele vive em pecado, ocioso, está mal, estou bem, se estribar nisso, não. Esse homem que disse que não se achava perfeito, mas ele também disse depois que já era perfeito. É entender as coisas do Espírito, amém? Ele já estava, ele chega a afirmar em outro texto que o diabo tenta pegar na palavra, mas o Espírito Santo liberta a gente na palavra, que o diabo não tem argumento para se manter, amém? Porque esse mesmo homem de Deus disse assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se ele fosse um pecador, ele não ia falar isso. O Espírito Santo não ia permitir. Amém? E é o mesmo que diz que o Espírito Santo trabalha e está trabalhando para apresentar a todos nós irrepreensíveis naquele dia. Sabe o que é irrepreensíveis? Sem culpa. Sem culpa, porque eu me enquadrei no que o Senhor falou, que eu tenho a mente dele
e se eu os ressuscitei com ele, eu penso e busco nas coisas de cima e não na da terra. Eu quero ser salvo. E quero que todos escutem a palavra da salvação. Amém? Aí, aqueles homens das primeiras conversões olharam para os apóstolos, como nós falamos, e compungiram-se em seus corações. O que faremos, irmãos? O Senhor quer ter intimidade com todos. Intimidade. Ele quer, a Bíblia diz que ele vem morar dentro, para começar a se revelar ali internamente. Experimentar mesmo, sentir uma operação sobre-humana, externa e interna. Ele movendo as coisas para te mostrar que ele está vivo. Só que ele não faz isso, ele não tem. Andarão dois juntos, se não concordardes um com os outros? Ele diz que não. Vocês vão me buscar, ó, para quem coração dividido não creu como deveria. Vocês vão me buscar e não vão me achar. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, para os discípulos, ele afirma: estou enviando o Consolador, que o mundo não pode, mas vocês vão receber, porque estiveram comigo desde o princípio, porque ele esteve com vocês e estará em vós. Naquele dia, quando eu subir, estiver lá, aí o Espírito Santo ia descer, vocês vão saber que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu em vós. A fé genuína em Jesus, eu tenho a convicção onde Ele está, vivo lá e desfruto dessa companhia, porque eu conheço Ele de verdade. Amém? É conhecer de forma experimental, sentir que Ele está vivo. Aí eu vou ler um textozinho desse aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa última parte é fundamental. Aí seja lá o que estiver acontecendo, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho, porque eu amo o Senhor. Aí o que está acontecendo? Seja lá o que for, eu tenho a convicção que está contribuindo para o meu bem. Não tenho dúvida. Amém? Não tenho dúvida. Por isso que nós estamos aqui, para a gente desfrutar dessa companhia e ter a certeza que Ele está vivo. Agora, Ele não tem amizade, impossível, com quem ainda tem o coração dividido e ainda não se rendeu a Ele de verdade, não experimentou, não conhece Ele de verdade. Porque se conhecesse, nunca faz sua vontade, faz a dele. Vai buscar a dele, que é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor está nos dando oportunidade para começar a frutificar de verdade em toda boa obra. Em toda boa obra. Obras da fé, não terrenas. Amém? Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus. Desfrutar.